vermos o que houve, né? Enquanto isso, se vocês já quiserem elaborar suas perguntas aqui no chat, fiquem à vontade, né? Lembrando que nós temos como tema, pela ordem, educação, gestão, meio ambiente e mobilidade, que é uma coisa só, saúde e segurança. Então, quando forem fazer suas perguntas, elaborem as perguntas, mas não esqueçam de colocar qual o tema, para que aí eu possa ler e passar para a candidata, ok? Então, vamos aguardar aqui mais alguns minutos. Ela deve ter tido aí algum problema. Enfim, né? Vai que, de repente, o computador dela resolveu não ligar, travou, né? Ou então ela deve estar em outro debate, como foi o caso, por exemplo, do Orlando Silva, em que estourou o tempo, e aí, entre ele sair de um debate e entrar na nossa entrevista, ele acabou se atrasando um pouco. Mas isso não impediu de fazê-lo uma boa entrevista, dar o seu melhor, e em menos tempo, né? Já que ele foi bastante objetivo, claro, respondeu rápido as perguntas, né? Aqui nós, inicialmente, não estamos criando uma espécie de uma entrevista em que eu sou o debatedor. Isso nós vamos deixar um pouco mais para frente. Por enquanto, nós só queremos que os conselhos comecem a ver esta nossa iniciativa para que futuramente os candidatos a vereador e candidatos a prefeito possam ser entrevistados pelos diferentes conselhos das 32 subprefeituras da capital. Essa é a nossa ideia inicial, né? Então, estamos aí, né? Chegamos aí na quarta entrevista. Graças a Deus, as nossas lives não caíram, né? Não tivemos problemas técnicos. Problemas técnicos ocorrem antes, né? Carlos, eu estou só verificando aqui, parece que a gente está com problema no YouTube, tá? Mas no Facebook eu ainda vou checar se está tudo ok. Mas qualquer coisa você pode falar, né? Bom, estamos verificando também problemas no YouTube, no Facebook, questão de não estar aparecendo, mas assim que possível a gente já entra, né? Marina Elô, cadê você, menina? Precisamos conversar. Né? Lembrando que Joyce Hasselman está tentando ainda na sua agenda encontrar um dia para que ela possa fazer essa entrevista conosco, conselheiros independentes das subprefeituras, e o Bruno Covas não retornou, né? Os outros candidatos alegaram agenda cheia, então estamos aqui aguardando, né? Os que aceitaram prontamente o nosso convite foram os que foram entrevistados anteriormente, né? Começando por Antônio Carlos Silva, do Partido da Causa Operária, depois a Vera Lúcia, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, desculpa. O último entrevistado foi Orlando Silva, ex-ministro de Esportes. Eu ia falar dos transportes, né? Mas não. E agora estamos aguardando Marina Elô, do Rede de Sustentabilidade, né? Vamos ver aqui. Os nossos conselheiros estão tendo uma assessora que possa nos dar um posicionamento a respeito, né, no que houve, né? Ela nos avisou que iria atrasar meia hora, estava agendado para começarmos às 9 horas, mas agora já são 9h37. Ainda não temos uma ideia do que possa ter ocorrido, né? Ai. Vamos lá, né? Enquanto isso, eu também abro meu documento aqui para ler o meu texto. Aqui é esquema raiz, certo? Aqui é esquema raiz, não é estúdio do Felipe Neto, com teleprompter e tal, cheio de lero-lero. Vocês podem ver que eu estou no sótão do meu quarto aqui, né? Tem os negócios aqui que eu uso geralmente para dar aula, né? Enfim, né? Então, mas, né, de qualquer forma, nós estamos fazendo isso com muito carinho, muita boa vontade, né? Estamos nos dedicando a isso e vamos que vamos, né? Conforme o tempo for passando, a gente vai incrementando, vai melhorando aqui, melhorando uma coisinha ali e tal, né? Enfim.
Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, beleza. Bom, tudo bem. Se eu não quiser abrir por lá, se não quiser abrir o documento por bem, então eu abro no seu concorrente aqui, que vai pelo celular. Tá? Um dia nós ainda vamos chegar no nível de Star Trek, em que o conselheiro vira para o computador e fala, computador, aí ele trabalhando, né? Ah, meu filho. O negócio está carregando aqui, né? Vamos lá. Bom, voltando, né, pessoal? Para quem chegou agora, nós estamos também aguardando a Marina Elô entrar em contato, né? Acho que já entrou aqui. Estou vendo um MH, deve ser Marina Elô, com certeza. Eu estou aqui, boa noite. Desculpa a confusão de horários. Está uma agenda alucinante esses dias. Tá certo. Está pronta? Podemos começar? Podemos sim. Então, boa noite. Está começando a entrevista com os candidatos à Prefeitura da capital paulista. Eu sou o sociólogo e professor Carlos Loyola, conselheiro municipal do Boimirim e Âncora. Também participa dessa entrevista, se houver problemas técnicos, a conselheira Simone Oliveira, professora, advogada e membro do Conselho da Freguesia do Oi Brasilândia. Quero lembrar a todos que esta iniciativa partiu de forma voluntária e independente pelos cidadãos que atuam nos conselhos participativos nas 32 subprefeituras da capital paulista. E o Conselho Participativo Municipal de Pinheiros gentilmente está hospedando a transmissão. É importante frisar que o Conselho Participativo Municipal é um organismo autônomo da sociedade civil, reconhecido pelo poder público como espaço consultivo e de representação da sociedade, criado pela Lei 2013. Sua função é exercer o controle social, assegurando a participação da sociedade no planejamento e fiscalização das ações e gastos públicos nas regiões, como também sugerindo ações e políticas públicas nos territórios. Todos os candidatos receberam os convites e o modelo desta entrevista antecipadamente para que pudesse confirmar. No entanto, Andréa Matarazzo, Arthur Duval, Celso Russomano, Levi Fidelix e Márcio França recusaram o convite, cada um alegando diversos motivos. Bruno Covas não nos respondeu e Joyce Hasselmann ainda está vendo a possibilidade de confirmar um dia. No entanto, esses que negaram, nós estamos estudando a possibilidade de enviar o convite aos vice-prefeitos. A nossa entrevistada de hoje é a candidata Marina Elô, do Rede de Sustentabilidade. E antes de passarmos a palavra à candidata, observemos as regras. A candidata terá 3 minutos para se apresentar e falar sobre suas propostas. Em seguida, serão feitas 5 rodadas de perguntas, onde a candidata escolherá nominalmente por número das perguntas feitas pelos conselheiros. Terá 2 minutos para respondê-la. Após respondê-las, outras 2 perguntas serão enviadas pelos internautas e selecionadas por nosso conselheiro encarregado, Tony Peixoto, na plataforma. O primeiro tema é educação. Temos 7 perguntas. A candidata pode escolher de 1 a 7. Um número para chutar um número? Isso. Qualquer um. 5. Muito bem. O que sabe a respeito das pedagogias Waldorf e Montessori? Poderiam ser utilizadas na formação de professores e nas escolas?
Maravilhosa essa pergunta. Eu tive o privilégio de ter estudado na escola Waldorf, que é uma pedagogia baseada na antroposofia, bastante diferente, com um olhar bastante no indivíduo, no desenvolvimento de cada um. Meu sonho é que todas as escolas públicas pudessem aplicar a metodologia antroposófica, a metodologia Waldorf, mas isso hoje não é nossa realidade. Nossa realidade é muito pior do que isso, nosso buraco é muito mais embaixo. Temos um problema sério de aprendizagem, a gente não consegue ensinar as nossas crianças a lerem e a escreverem. 93% das crianças que se formam no Brasil, dos adolescentes que se formam no Brasil, seja de escola pública ou de escola privada, não aprenderam o que era necessário até o final da escola. Só 7% dos nossos alunos aprendem o conteúdo esperado. E muitas das nossas crianças não aprendem porque não conseguiram aprender bem ler e escrever. A prefeita tem a responsabilidade pelo ciclo básico da educação, que é a creche e que é a alfabetização no ensino básico. Essas são minhas grandes prioridades. Melhorar e transformar muito a qualidade do incentivo e do desenvolvimento da primeira infância e a alfabetização das nossas crianças como prioridade absoluta, valorizando os professores, criando um comitê e um auxílio pedagógico importante para isso. São Paulo já está nesse rumo, a gente precisa avançar bastante para chegarmos perto de outras capitais muito mais pobres do que São Paulo, outras cidades muito menores do que São Paulo, como Sobral, Teresina, estão muito à frente em termos de aprendizagem. É possível fazer isso e nós faremos. E quem sabe um dia, depois que avançarmos bastante na qualidade da educação pública, a gente possa falar, então, de implementar uma metodologia como a pedagogia Waldorf. Obrigado, Pedro. Temos uma pergunta no YouTube, vindo por Osni. Como fará para suprir a carência de vagas nas creches? Bom, um pouco como eu estava falando, investimento na primeira infância, para mim, é uma prioridade absoluta. Eu trabalho como deputada estadual com o conceito da primeira infância, que é a fase de desenvolvimento humano, do 0 aos 6 anos, mais importante para determinar o resto da nossa vida. Eu brinco que a gente consegue entender isso quando a gente fala que a gente passa o resto da vida fazendo terapia para resolver os problemas da infância, porque é nessa fase que a gente estabelece quem nós somos. É nessa fase que nós estabelecemos a nossa capacidade cognitiva, nossa capacidade de aprender, nossa capacidade emocional. Por isso que é tão importante a creche como um direito da criança. A creche e o ensino básico como um direito de desenvolvimento dessa primeira infância. Nós vamos acabar com a fila da creche como prioridade absoluta. Queremos sim construir mais creches públicas da administração direta, mais creches da prefeitura, mas não dá para a gente construir o que falta de vagas a tempo. Então vamos sim continuar com as parcerias com as iniciativas das organizações sociais, que conseguem trazer muito mais capilaridade mais rápido. Mas não dá para a gente fazer isso sem transparência, de uma forma extremamente pouco republicana, como a gente está vendo os escândalos envolvendo, inclusive, o vice do Bruno Covas em relação a vagas na creche, e sem critérios de avaliação, critérios de qualidade. Hoje a gente tem creches excelentes na rede pública, com perfeito desenvolvimento, com incentivo para as crianças, e tem verdadeiros depósitos de criança. Nós iremos colocar critérios de avaliação e iremos avaliar a qualidade da educação oferecida nas creches para nossas crianças. E vamos também olhar para as mães, sabendo que ainda recai às mulheres o cuidado com a próxima geração, o cuidado com as crianças como responsabilidade absoluta, tirando essas mulheres do mercado de trabalho. Vamos adaptar as creches para que seja possível essas mães poderem retornar ao mercado de trabalho, fortalecendo assim maior autonomia das mulheres na nossa sociedade. Obrigado, candidato. Bom, não temos pergunta vindo nem pelo Facebook, nem pelo YouTube, mas aí eu vou aproveitar. Então, já que a candidata, desculpa, né, conhece a pedagogia Waldorf, eu gostaria de fazer uma pergunta, então, já dentro desse contexto, sobre a pedagogia da emergência e a questão da saúde mental de alunos e professores nesse período de Covid, ou pós-Covid, ou pós-retorno às aulas, né? Questão, se você conhece a pedagogia da emergência, que também é ligada, né, e como ela poderia, de repente, ser utilizada nesse contexto que nós estamos vivendo agora, né?
Tem um segundo? Quanto tempo que eu tenho que falar? Não, tem 2 minutos. 2 minutos para essa pergunta. Não, realmente é um grande. Existem muitas metodologias, essas são algumas importantes. A gente precisa apoiar os nossos professores para que eles possam ter as ferramentas necessárias para esse acolhimento às crianças. A gente saiu hoje uma pesquisa da Locomotiva, que faz uma pesquisa com as classes mais pobres da nossa sociedade, mostrando que 9 em cada 10 alunos não teve nenhuma aula nos últimos 3 meses, nenhum contato com a escola nos últimos 3 meses. É um fosso da desigualdade que a gente está abrindo que não tem fim, porque as crianças ricas, as crianças das suas classes abastadas têm seu computador, têm sua internet, têm os pais disponíveis em casa para ajudar nessa aprendizagem, enquanto que quase a totalidade dos alunos da escola pública não estão tendo aula. Mais do que isso, essa retomada da aula vem de um lugar de profundo impacto socioemocional. A gente sabe que as nossas crianças, principalmente as crianças pequenas que não estão tendo contato horizontal, o tempo inteiro em contato vertical, só um adulto falando para ela o que ela tem que fazer, o que ela tem que fazer, estão profundamente impactados. Professores precisam ter o suporte da prefeitura, o suporte da Secretaria Municipal para ter ferramentas para acolher esses alunos e para rapidamente reverter esse quadro. Teremos um problema gravíssimo de evasão escolar. Passamos muito tempo para conseguir universalizar a educação e agora um ano inteiro sem a escola ser importante. Como é que a gente fala para esses pais que precisa sim retomar as aulas? Essa será uma grande prioridade, retomar esse contato com as famílias e garantir que os alunos possam voltar às aulas presenciais de forma emergencial. A gente está vendo a Europa fechar de novo pela segunda onda, Itália, França, Inglaterra, mas agora as escolas estão preservadas, entendendo que sim, são um serviço essencial, as nossas crianças têm que ser prioridade absoluta. Ok, candidata, vamos passar agora para o tema de gestão. Temos 11 perguntas, pode escolher qualquer uma dentre as 11. 11, 11ª. Achei engraçado não ser 10, ser 11. Vai gostar dessa, então. Qual o posicionamento do novo prefeito em relação a imóveis que não pagam impostos, como o Jockey Club? Pode começar? Pode começar. Aqui tá o seu... o problema é bem complexo, já faz alguns anos que a prefeitura está envolvida com o Ministério Público, entender como a gente traz uma solução para o Jockey, mas eu acho que tem que claramente resolver essa situação, não dá para continuar achando que está tudo bem. O parque do Jockey, que era um campo do Jockey, foi apropriado pela prefeitura para pagar essa dívida, né? Então hoje a gente tem um parque público que é super bom, a gente precisa de mais parques na cidade de São Paulo. A gente sabe que o Jockey é profundamente deficitário, então hoje eles têm um problema de caixa, inclusive é por isso que não pagam nada, mas não dá mais para achar que isso está tudo bem. É uma área extremamente nobre da cidade de São Paulo que precisamos dar um destino adequado, respeitando o nosso acordo social, né? Respeitando quais deveriam ser as nossas prioridades. Então, na minha gestão, a prioridade não vai ser garantir direitos a grandes interesses corporativos como o que está ali colocado, e vai ser, com certeza, investir mais em quem mais precisa. Se para isso a gente tiver que tomar decisões duras, mesmo em relação a espaços emblemáticos, né? Sempre traz esse lugar, o Jockey emblemático na cidade de São Paulo, farei. Porque o que importa mesmo é a gente conseguir garantir habitação e moradia, saúde de qualidade, educação, diminuir as nossas profundas desigualdades, pensar uma cidade mais sustentável. E para isso a gente precisa de recursos e não dá para a gente abrir mão, porque a gente não abre mão do pequeno empresário que não está conseguindo pagar seu IPTU e emprega 4 pessoas e é chefe de família. A gente não abre mão daquela pessoa que não paga o seu IPTU na sua casa, sendo chefe de família. Então, a gente não pode fazer isso para os grandes interesses sob nenhuma justificativa. Beleza, perfeito, candidato. A primeira vez que eu respondi essa pergunta, raramente tem uma pergunta que pela primeira vez eu respondi nesse tempo de campanha. Nunca tinha respondido essa. Obrigado, porque quem me elaborou ela fui eu. É que nós, conselheiros,
a gente elabora essas perguntas que você está sorteando, e claro, com outras pessoas também, né? E também abrimos a possibilidade de fazerem pelo Facebook e pelo YouTube, né? Então, eu sempre olhei o Jockey Club, assim, com muito carinho, pensando alguma coisa bacana para ele também, né? Nem que fosse um misto de Escola Waldorf com Museu de História Natural, né? E Jardim Botânico, para ser a escola, né? Dá para fazer muita coisa lá. Então, vamos lá. Temos uma pergunta ainda. Nós estamos no tema de gestão. O Carlos Sanches, ele diz o seguinte: boa noite, candidata. Eu gostaria de saber se você tem alguma... Se você não, né? Se a candidata tem alguma proposta para melhorar a prestação de serviços das subprefeituras de modo realista, efetivo e viável. Porque elas, de modo em geral, entregam pouco à população. No caso das subprefeituras, de que modo isso poderia ser melhorado? Pode começar. Só repete para mim no finalzinho que travou o som. Sim. No caso das subprefeituras, de que modo isso poderia ser melhorado? Ele pergunta da prestação de serviços das subprefeituras e que entregam muito pouco, né? Então, como poderia melhorar? Tá bom. Acho que eu comecei falando na minha apresentação sobre esse programa que é central na nossa visão, que é descentralizar o poder, dando um poder muito maior para as subprefeituras, garantindo que os co-prefeitos sejam realmente eleitos pelas pessoas de cada um dos nossos distritos, de cada uma das prefeituras, que sejam pessoas que morem ali, que conheçam a realidade, que construam junto com a população soluções, mas mais do que isso, a gente entende que as subprefeituras poderiam ser esse local de conexão com a realidade local, mas também um centro de atendimento ao cidadão. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de levar serviços de qualidade para os nossos cidadãos, porque a gente tem milhares de canais. Só a prefeitura tem mais de 10 aplicativos. A pessoa quer resolver um problema de saúde tem que ir em um lugar, um problema de educação tem que ir para outro lugar, um problema de regularização fundiária para outro lugar, um problema de PT para outro... E ela não sabe para onde ela pode buscar a informação. As subprefeituras deveriam ser um lugar de atendimento ao público abertos que encaminhem a solução e esteja todos os serviços disponíveis para aquela pessoa, que ela possa ser muito bem recebida, muito bem tratada e muito bem encaminhada. Isso dá para ser feito, não é um investimento estratosférico e pode mudar muito a relação da paulistana, do paulistano com a prefeitura. Me ouvindo agora? Estou ouvindo agora. Tá. Vamos lá. Pergunta de Osni Pandori. Conselheiro participativo que sou, gostaria de saber se nomearia um conselheiro para a Secretaria de Relações Governamentais. Olha, a gente pode conversar. Vota 18 no domingo, me elege que a gente conversa. Bom, se for assim, eu também vou querer ser o subprefeito do Emim-Boimirim. Você mora no Emim-Boimirim? Eu moro no Riviera, na região da subprefeitura do Emim-Boimirim. Moro há 3 anos. Já tem chance de ser subprefeito na minha gestão, porque iremos ter subprefeitos das regiões, tá com certo. experiências. É isso aí. Beleza. Bom, com isso nós já passamos as 3 rodadas de gestão, então agora vamos para... Bom, tudo bem, meu computador quis travar, então eu vou no celular, né? Então já que está de mal de mim, né? Então vamos para mobilidade urbana e meio ambiente. Nós só temos 18 questões, candidato. Nossa Senhora. Né? Então, era a 18ª, né? 18, bota 18 no domingo, pessoal, vota em 18, contem para todo mundo botar 18, que era a pergunta 18. Olha, essa entrevista está conspirando para que isso aconteça, hein? Vamos lá. Bom, a candidata acredita ou não em mudança climática? Por quê? Ai, que vontade de chorar depois desse dia. Tem uma pergunta do jogo. Como alguém não acredita na mudança climática? É real. Eu acredito em políticas públicas baseadas em dados e evidências. A mudança climática não precisaria nem de dados e evidências. Basta a pessoa sair lá fora, ver o clima, ver a diferença que a gente está tendo, os impactos no meio ambiente, as enchentes, os grandes catástrofes
a mudança climática é real, ela está acontecendo, ela vai ter um impacto gigantesco na sociedade e essa é a década que a gente tem para agir, para conseguir reverter um cenário catastrófico. E é horrível a gente trazer a perspectiva do clima a partir dessa lógica catastrófica. Eu também não gosto, eu gosto de falar das possibilidades, eu gosto de falar das oportunidades, eu gosto de falar de como podemos sim reverter, mas não dá para negar que existe, que é real, que é um consenso no mundo racional, em todos os países desenvolvidos está claro, e o Brasil também já foi um grande protagonista em pensar políticas públicas para combater a mudança climática. Infelizmente, a gente retrocedeu de uma forma quase que inexplicável nos últimos anos na racionalidade, e agora a gente discute a mudança climática, discute a vacina, discute se a Terra é plana. Em 2020, 10h30 da noite, não dá mais, gente. Obrigado, candidata. A próxima pergunta, com certeza, não vai ser se de repente o arco-íris é reto. A Terra plana ele é. Bom, vamos ver aqui se nós temos alguma pergunta aqui pelo WhatsApp. Não veio, então pode sortear mais uma dentre as 17 agora. Eu vou sortear a oitava. Oitava? Vamos lá. Quais seriam os seus principais projetos para preservar e melhorar o meio ambiente de São Paulo? E vou incluir nesta pergunta a questão em relação à matéria da Veja sobre as invasões da área de manancial aqui na represa do Guarapiranga, e o consequente lixo e tudo mais. Candidata, pode falar. Sim, tanto na represa da Guarapiranga quanto principalmente na Billings. É um problema gravíssimo. Eu ia começar a minha resposta exatamente por aí. Um problema bastante denunciado pelo Gilberto Natalini, que foi um bom vereador na área do meio ambiente. Dentro dessa perspectiva que a gente primeiro precisa fazer valer o nosso plano diretor, que já tem as áreas de preservação, as zonas de preservação ambiental que estão sendo desrespeitadas. Então, sim, temos que começar a entender que a prefeitura tem um papel fundamental em garantir que a lei seja aplicada na cidade de São Paulo. Sim, existe um problema de habitação, mas ele precisa ser endereçado e encaminhado para outras possibilidades de solução em São Paulo, tirando as pessoas dessa área, porque isso fala diretamente da nossa segurança hídrica. É a água que a gente consome na cidade de São Paulo, é a nossa água que dá a chance da gente viver. Então, primeira coisa é fazer valer o plano diretor, garantindo as zonas de preservação ambiental, garantindo a nossa água, que é fundamental. O segundo ponto será entender o meio ambiente como parte das soluções integradas da cidade. Quando a gente fala de plantar mais árvores, de ter mais parques, de ter acesso ao verde, a gente está falando da qualidade do ar, do investimento em saúde, a gente está falando de combate às enchentes com permeabilidade do solo. Quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando da limpeza dos rios, mas a gente está falando de saúde. Quando a gente fala de investir nos produtores rurais, urbanos, a gente está falando de investir em geração de emprego e renda, a gente está falando de merenda orgânica de qualidade nas escolas. Essa é uma visão sustentável, mudança do combustível dos ônibus. É um combustível mais barato, melhora a qualidade do ar e, finalmente, a gente consegue sair do diesel. Isso é um modelo de desenvolvimento sustentável. Você investe no meio ambiente, criando soluções para todas as pessoas. Obrigado, candidato. Temos aqui ainda mais outra pergunta do Osni. A Secretaria do Verde tem um orçamento muito pequeno. Como aumentar para poder fazer tudo aquilo que almeja? Secretaria do Verde. Primeira coisa que toda a nossa proposta de sustentabilidade, ela não passa necessariamente só pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Eles passam a ser grandes consultores para todas as soluções que a gente for gerar na cidade de São Paulo. A gente vai ter uma solução para a merenda urbana, para a merenda escolar. A gente passa a discutir como faz isso investindo nos produtores urbanos rurais. A gente está falando de emprego e renda. A gente passa a discutir como a gente está falando de cooperativas de catadores, a gente está falando de resíduos sólidos, a gente está falando do Plano Municipal de Saneamento Básico. É trazer essa integração no olhar da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente em todas as políticas públicas.
E aí sim, fortalecer o orçamento para que a gente entenda que é uma das prioridades de São Paulo, garantir que a gente possa avançar nesse tema. Mas é pequeno em relação ao todo, mas tem dinheiro suficiente para fazer muita coisa. Perfeito. Então, vamos passar agora para a saúde, né? Nós temos 4 perguntas. Pode escolher uma das 4. 3. Qual o seu projeto para melhorar os índices de coleta de esgoto e fornecimento de água potável para a população paulista? Nós temos uma proposta de 100% de coleta e 100% de tratamento de esgoto, porque é inaceitável vivermos com índices da Idade Média. Quase 2 milhões de pessoas na cidade de São Paulo não têm coleta de esgoto, vivem direto com contato com esgoto. Quase 40% do nosso esgoto cai direto nos rios. E é possível fazer isso aplicando e implementando na cidade o Plano Municipal de Saneamento Básico, pensando em novas tecnologias, descentralizando o tratamento com biodigestores nas comunidades, com biodigestores nos locais, colocando isso como nossa prioridade absoluta. Saneamento básico é investir em saúde. A cada R$1 que a gente investe em saneamento básico, a gente economiza 4 no sistema de saúde. É investir em dignidade e dá para fazer isso aplicando a partir do avanço do novo marco legal, com o contrato com a Sabesp, mas mais do que isso, com a responsabilidade que a prefeitura tem com esse tema, a competência do município, a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico, e eu vou colocar isso como uma prioridade absoluta, porque estamos em 2020, não dá para a gente continuar convivendo com indicadores de saneamento da Idade Média. Perfeito, candidato. Pergunta de Fernando Rangel. Gostaria de saber quais propostas no âmbito do tratamento humano para com usuários de drogas lícitas e ilícitas, em especial a respeito da redução de danos. Quando eu digo que a gente precisa sair da mesmice, quando eu digo que a gente precisa fazer diferente, inovar, eu não estou falando que a gente precisa criar políticas públicas do zero, colocando meu nome nelas, mas também é fazer diferente na política, valorizar os bons programas que já existem, dar continuidade e melhorar. A política de redução de danos para as pessoas em situação de uso abusivo de drogas, principalmente em situação de moradia de rua, foi muito importante no São Paulo, foi uma iniciativa da gestão Haddad e tem que ser ampliada e continuada. Não sou eu que estou dizendo, não é o Haddad que está dizendo, mas são os grandes estudos, iniciativas do mundo que provam que é a única forma que a gente tem para resolver um problema tão complexo. Eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa para passar uma semana na Universidade de Zurique, na Suíça, estudando sobre políticas de redução de uso de drogas, porque a Suíça passou por isso nos anos 80. Eles tiveram uma epidemia da utilização de heroína e as grandes praças da cidade ficavam tomadas que nem o nosso centro. E com o advento da AIDS, a Suíça, que é um país tão pequenininho, foi uma das que teve maior índice de letalidade do mundo. E eles tiveram que criar um plano de longo prazo, um grande pacto com a sociedade para tirar as pessoas dessa situação, e a redução de danos foi o que mais funcionou. Por isso que eu sou bastante favorável à retomada do programa em melhoria aqui na cidade de São Paulo. Obrigado, candidato. Temos aqui uma pergunta que diz o Osni quer saber o seguinte: como ficarão as creches após passarmos esse período da pandemia? Ou seja, quando for possível, os pais enviarem as crianças às creches. Né? Como é que vai ser esse retorno pós-pandemia? Né? Apesar que... A gente já falou um pouco das creches, eu só quero retomar o fato de que eu como prefeita não vou esperar, não vejo um dia que a gente vai falar, hoje a pandemia acabou. Temos bastante inseguranças com a vacina, ela não está pronta, a gente não sabe da eficácia dela, ela tem um longo processo de imunização da população, demora, uma logística difícil, tem várias dúvidas na nossa frente.
A gente não sabe o que vai acontecer. A gente sabe que a pandemia não acabou e que a abertura das creches é urgente. As mães precisam ter a oportunidade de retomar o trabalho, mas principalmente as crianças precisam do estímulo e do desenvolvimento que lhe é de direito. Portanto, a minha solução não espera acabar a pandemia, porque a gente não tem isso no nosso horizonte, mas sim pensar como a gente cria protocolos para um retorno seguro. Que nem a gente já está vendo na maioria das escolas privadas, que nem a gente vê nos países desenvolvidos. E a gente pode fazer isso com núcleos específicos em que os alunos só têm contato entre eles mesmos e poucos, 1 ou 2 adultos. E assim, se alguma daquelas crianças tiver o contato com alguém que venha ser contaminado ou apresentarem sintomas, aquela classe, aquele núcleo suspende as aulas, fica sem ir até passarem um período de quarentena, mas enquanto o resto do sistema continua funcionando. Esse é o modelo que a Inglaterra está usando, que a França está usando, que a Alemanha está usando, porque funciona. E a gente precisa entender a educação como uma atividade essencial e as nossas crianças como prioridade absoluta. É isso que eu falei como prefeito. Perfeito. Deixa eu passar aqui para a próxima pergunta pelo celular, porque o computador não está colaborando. Né? Quando nós estivermos no século 23, com o Capitão Kirk e o Sr. Spock, vai funcionar. Né? Vamos lá. Segurança. Temos 7 perguntas. Pode escolher. A segunda. A segunda. Qual o seu projeto para a formação da Guarda Municipal de São Paulo? A Guarda Municipal de São Paulo tem que ser formada para servir as pessoas. O principal papel delas tem que ser para as pessoas e não para o patrimônio. Na minha visão, temos um grande desafio para isso, formando a Guarda Municipal no combate à violência contra a mulher, realmente pensando como uma Guarda Municipal que a mulher possa se sentir acolhida, uma Guarda Municipal antirracista que possa atuar em prevenir ainda em São Paulo, uma guarda que seja focada e esteja preparada para atender as crianças em situação de violência, que são muito graves aqui na cidade de São Paulo, que seja mais próxima da população e oferecer um serviço de segurança, um serviço de proximidade com a população. Perfeito. Pode escolher mais uma, candidata. Não temos perguntas aqui no chat. Até que número? Até 7, você escolheu a 3. Pode ser a 6, a sexta. 6. Eita. A candidata é a favor ou contra a liberação de armas para a população civil? Sou contra. Não é competência municipal, né? É competência do prefeito decidir isso. Então, a gente não trata desse tema no meu programa, mas eu sou bastante contra. Assim, sou bastante entusiasta de criar políticas públicas olhando os dados e as evidências do que melhora e do que piora. E todas as evidências mostram que quanto mais arma na população, mais crimes violentos a gente tem. Não tem nenhum indicador do contrário, é uma falácia e, sim, tenho bastante tranquilidade de dizer que devemos impedir que cada pessoa possa ter sua arma no Brasil. Perfeito. Bom, ainda não temos nenhuma pergunta, pode também escolher mais uma. Né? Primeira. A candidata tem algum projeto para solucionar ou minimizar o problema dos grupos que utilizam espaços públicos como dependentes químicos, como a Cracolândia? Acho que eu já falei um pouco dessa pergunta também. Acho que é isso. Políticas públicas de longo prazo, não dá para a gente mudar de ideia a cada 2 anos e esperar resultados. Compromisso com as pessoas, políticas públicas integradas entre habitação, saúde, geração de emprego e renda, geração de vínculo e redução de danos. Aqui, pode falar. Perfeito. Estou vendo uma água. Pode cantar que eu já sei. Sim, não, pode ir.
Não tem problema, porque agora nós já chegamos já praticamente no final da entrevista, né? E nós temos aquele momento que eu chamo de momento Antônio Abujamra, né? Aquele que o candidato olha para a câmera e fala assim, fala tudo que você queria falar e que nunca deixaram, mas nesse caso eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer no final, que é aquela que junta o candidato, no caso a candidata, o partido pela qual está, né, e a ideologia dos quais defendem, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: para algumas pessoas, sustentabilidade é um outro nome para desenvolvimento predatório capitalista. Seria, digamos, uma máscara. Né? Para outras pessoas, sustentabilidade seria você ter um acesso a uma área, digamos, não destruída pelas grandes corporações, mas que as faculdades podem ir retirar o que precisam em termos de remédio, ou seja, o que for, ou mesmo a empresa sabe que vai se destruir, e para outros, né, sustentabilidade fica uma incógnita. Então, neste caso, candidata, é aí esse momento que você pode falar a respeito dos seus ideais, do porquê do nome solidariedade e tudo mais. E eu vou lhe brindar com 6 minutos. Obrigada, professor Carlos. Obrigada a todos que trabalharam e apoiaram para que a gente pudesse fazer essa conversa hoje. Como eu disse, é uma conversa fundamental para mim, que acredito e endosso a participação e o fortalecimento dos conselhos participativos da cidade de São Paulo. Acho que é uma forma fundamental de melhorarmos a qualidade da política pública. Colocamos isso no nosso programa, entendemos isso como uma grande solução. Então é ótimo estar aqui falando com vocês e espero que a gente continue tendo um contato próximo, pensando em como a gente se fortalece políticas públicas a partir dessa lógica tão importante da participação. A sustentabilidade, como eu disse aqui, para mim, é o nosso grande desafio enquanto geração. É pensar um novo modelo de desenvolvimento. Não dá mais para a gente discutir em teorias baseadas no começo do século passado. Já sabemos de como funciona a nossa economia, sabemos que vivemos um mundo globalizado, um mundo conectado, mas que também se deparou com a finitude dos recursos ambientais. A gente envolver o meio ambiente na criação de soluções mais inteligentes para resolver e melhorar a vida de todo mundo é fundamental. É isso que é o modelo de desenvolvimento sustentável. É nisso que eu acredito e é por isso que sou candidata nessas eleições. Eu olhei e não me senti representada, era só mais do mesmo. As mesmas ideias, os mesmos partidos, os mesmos nomes e sobrenomes, ou as mesmas ideias lacradoras pela polarização, radicalizadas de youtubers que não trazem esse desenvolvimento, não trazem esse desafio como um centro. E para mim isso é central, eu sei que para muitas pessoas também é, por isso que para dar uma opção, para que a gente não se sinta preso entre as pessoas que estão aí e entende que sim, podemos votar num projeto de futuro, que começa agora. Eu sou candidata pela Rede Sustentabilidade e temos uma chapa incrível de vereadoras e vereadores. Por isso quero te convidar para conhecer os nossos programas, conhecer as nossas propostas, entrar no meu site marinelou18.com.br ou no site umanovasociedade.com.br, que tem todos os nossos candidatos a vereador. Vê lá e nessas eleições votar 18. Quando eu decidi entrar na política e ser candidata, me falaram que eu nunca seria eleita. Era de um partido pequeno, sem estrutura, sem padrinhos políticos, sem família de políticos, não tinha as credenciais para ser eleita. Sendo uma mulher jovem, em que eu escuto todo dia na rua que a política não é para mim, ficaria ainda mais difícil. Mas encarei o desafio, fui candidata, estou eleita e entendo sim o grande desafio que é concorrer à Prefeitura de São Paulo. Concorrer à Prefeitura de São Paulo sem tempo de televisão, sem muito dinheiro, sem grandes coligações, sem debates no momento de profundo retrocesso democrático. Mas entendo também que é tão importante a gente oferecer essa opção para São Paulo e cada voto no nosso projeto, cada voto em mim, reforça a importância desse tema para os próximos anos. Por isso quero te pedir, se isso faz sentido para você, se você também quer ver mais mulheres, mais jovens no poder, mais pessoas conectadas com soluções para as pessoas e não para projetos, programas de poder pessoais. Meu vice Marco de Preto, que
traz a questão do antirracismo como uma questão central para São Paulo. Apresentamos um projeto realmente factível, que não promete coisas que não pode cumprir, mas que é transformador. Por isso que se isso faz sentido para você, nesse domingo, vote em mim, vote 18, fortalecer esse projeto, cada voto conta, para que a gente mostre que sim, essa é uma política que é possível, que a gente acredita, que a gente quer que se torne realidade. E cada voto na nossa chapa de vereadores, 18, qualquer um dos que você escolher, ou na legenda, faz muito sentido para a gente já começar a transformar a realidade, levar esse programa para o nosso legislativo, para as políticas públicas de São Paulo. Então, te convido a conhecer e tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você acredita nisso, vote 18 e conta para todo mundo. Conta para seus amigos, familiares, faz uma lista de transmissão, fala da importância da gente fortalecer novos políticos, um novo ciclo preparado, com boas ideias, para melhorar a nossa sociedade. É o meu convite, é o meu pedido nessas eleições. Vote 18. Obrigado, candidata. Também faço o convite para conhecer aqui o Riviera Paulista, né? Que é um lugar que eu vim morar aqui há 3 anos. Antes eu morava perto do aeroporto de Congonhas, mas saí de lá por causa do barulho, e aqui é muito mais gostoso, né? Não só pelo verde, mas poder andar de bicicleta, andar com os cachorros, andar a cavalo, respirar um ar antroposófico. Que bom, maravilhoso. Um ar antroposófico maravilhoso. Exato. Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. Quero agradecer a todos os internautas que participaram, também ao pessoal que fez a parte técnica dessa entrevista acontecer. E é isso aí. Esperamos voltar com próximos candidatos, se ainda houver convites confirmados. Mas se não, então nós voltaremos no segundo turno. Quero agradecer imensamente a participação da candidata Marina Lou. Posso fazer uma pergunta? Esse link está gravado, essa entrevista está no link no YouTube, aonde? No Conselho Participativo Municipal de Pinheiros, que é o que está sustentando a transmissão. No Facebook? No Facebook, acho que também é no mesmo nome, porque no YouTube, deixa eu confirmar aqui. Se você puder passar depois para a minha assessoria, só para a gente ter e poder divulgar também. Eu peço para quem entrou em contato com a sua assessoria que envie o link do YouTube e do Facebook, onde os dois estarão gravados. Né? Tá bom, obrigada. Opa, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.